todos. Aqui quem fala é Alex Menezes, diretor de operações do Grupo Nexus, e no vídeo de hoje vamos passar um pouco do institucional da nossa empresa. A Nexus nasceu em 2018, fundada por mim e pelo amigo Vinícius. Iniciamos os trabalhos pela cidade de Volta Redonda e região, focados em representar produtos que atendessem o mercado contábil. Em 2020, incorporamos o amigo Tiago ao quadro societário da empresa. O projeto ele começou a tomar outras proporções, né? A gente começou a ter uma boa evolução em relação ao trabalho que a gente vem desenvolvendo. E tivemos a oportunidade de adquirir 2 outras unidades de negócio, a fim de que a gente ampliasse o nosso mercado de atuação. Então a gente adquiriu a unidade São José dos Campos, São Paulo, e adquirimos uma outra unidade em Juiz de Fora, Minas Gerais. Com isso a gente passou a ter uma capilaridade maior, atendendo a região do Vale do Paraíba Paulista, Litoral Norte, toda a região sul-fluminense do estado do Rio, Costa Verde, região metropolitana do Rio, capital, e avançando para o estado de Minas Gerais, a gente passou a atender também toda a região da Zona da Mata. A Nexus é uma organização baseada em pessoas que buscam, de forma incansável, soluções que facilitem a vida do cliente. A capacidade de transformar a tecnologia humana em resultado é o que nos torna único. Nossas essências, entregar soluções com inovação e tecnologia. Nossa missão é buscar a satisfação plena de nossos parceiros através de proximidade, assertividade e segurança. Nossos valores, que são inegociáveis: ética, dinamismo, tecnologia. E a nossa visão, ser referência tecnológica em nossa região de atuação, impulsionando cada vez mais nossos parceiros. Um pouco dos números da Questor, A Questor é uma empresa que tem 37 anos de atuação no mercado. Sua matriz fica localizada em Chapecó, Santa Catarina. Nessa região, então, fica estabelecida a fábrica das soluções, E, além da fábrica sediada no estado de Santa Catarina, na cidade de Chapecó, existem mais de 60 canais espalhados pelo Brasil, representando com isso tanto a marca quanto as soluções da Questor. E, naturalmente, mais desses 60 canais distribuídos pelo Brasil, 3 desses canais estão sob responsabilidade do Grupo Nexus, como havia passado. Então a gente tem uma unidade em Volta Redonda, uma unidade em Juiz de Fora e uma unidade em São José dos Campos. Aqui eu divido com vocês um pouco do que a gente entrega de solução para os nossos clientes. Então a primeira delas aqui é a gestão contábil, com foco efetivo em produção de contabilidade, a parte fiscal, folha de pagamento, todo o controle, a parte patrimonial, a parte da geração dos arquivos magnéticos, todas as integrações, inventário. O conceito da gente ter uma solução forte, única, focada na questão fiscal, e com a chancela da Questor de ser especialista em soluções de alta performance para a área tributária, com forte desenvolvimento de soluções fiscais que atendem desde os pequenos, médias e grandes empresas. Além das soluções vinculadas à gestão contábil, a gente também tem outras soluções que têm como objetivo facilitar o dia a dia da produção da contabilidade. Então nós temos ferramentas que fazem toda a tratativa realizada a análises fiscais, como o analista fiscal digital, toda a parte de robotização, de automatização dos processos, feito pelo Kill, toda a parte de gestão de tarefas, atividades, toda a parte de comunicação, toda a parte de gestão, feita pelo Tarefa. E por último, toda a parte do Zen, que tem como objetivo também ser um facilitador na produção da contabilidade, na produção do dia a dia. Então, falando um pouco mais detalhadamente, por exemplo, aqui sobre o analista fiscal digital, essa ferramenta ela tem como objetivo realizar a auditoria e a análise dos débitos e créditos de cada produto de acordo com a legislação vigente. Então, em nossa base de conhecimento, a gente tem mapeado uma série de regras vinculadas ao ICMS, DIFA, ST, PIS, COFINS e IPI. Através desse mapeamento, a gente consegue fazer todo um cruzamento de informações e, com isso, evidenciar para o usuário do sistema se aquelas movimentações relativas à parte fiscal estão de acordo com o que está estabelecido pelo fisco ou não. Isso, naturalmente, eleva o índice de assertividade e reduz os riscos de erros junto ao setor. A parte de robotização conduzida pelo Kill é em um cenário em que o nível de competitividade, cada dia que passa, ele vem crescendo, ele vem aumentando.
possuir uma ferramenta que te dê condições de executar atividades de forma autônoma faz todo sentido dentro do ambiente de um escritório contábil ou de uma empresa que tem ali a produção da sua contabilidade, né? Então são várias as funcionalidades que a gente consegue executar sem intervenção humana, né? Ou seja, quem vai passar a fazer esse papel, quem assume esse trabalho é o nosso robô Kill, tá? Ele vai ser responsável por automatizar diversos processos operacionais, reduzindo o custo e aumentando a produtividade da equipe, né? Então abaixo a gente ali exibe alguns dos processos sendo feitos de forma robotizada, né? E o conceito aqui é bem legal porque o trabalho repetitivo, o trabalho braçal, o trabalho manual passa a ser feito pelo robô. E o trabalho de inteligência, de análise, de conferência, de relação de proximidade com o cliente continua sendo feito pela figura humana, né? Pelo colaborador do escritório, pelo colaborador da empresa em questão. O Zen tem uma série de soluções que tem como objetivo também facilitar o dia a dia da produção da contabilidade. Então temos ferramentas que fazem toda a parte de captura e armazenamento de notas fiscais eletrônicas, que são executados pelo QDrive e pelo Connect. Ferramentas que fazem toda a entrega de documentos trabalhistas sem necessidade de impressão, cada colaborador recebendo de forma individualizada todos os documentos que são endereçados ao mesmo, contra-cheques processados, recibos de férias, avisos de férias, informe de rendimento, sendo executado pela ferramenta que colabore. Todo e qualquer documento que for necessário ser enviado de forma eletrônica, seja na figura do escritório para o cliente, seja do cliente para o escritório, podemos utilizar o EDOC para que esse processo de envio eletrônico de documentos aconteçam. E aqui cabe um ponto bem interessante: toda a movimentação de documento, toda ela é monitorada de forma eletrônica, permitindo com isso ter todo o protocolo, toda a rastreabilidade de quais caminhos esse documento percorreu. Todo o controle, né, e renovação automática das certidões negativas de débito. Então todas as certidões públicas podem ser controladas, administradas e renovadas automaticamente através das nossas soluções. Aquelas certidões que são não públicas, ou seja, aquelas certidões que são necessárias dar entrada num processo, o preenchimento de um formulário, o recolhimento de uma taxa, não serão renovadas de forma automática, no entanto, também podem ser controladas pela solução, de tal modo que esta o alertará quanto à proximidade dos vencimentos. Aqui dentro desse módulo também tem uma novidade que foi liberada nos últimos meses, que é o controle da caixa postal eletrônica. Então, conseguimos fazer toda a monitoria lá do ECAC, verificando se existe alguma mensagem publicada para a empresa, se essa empresa está sujeita a algum tipo de intimação, se temos alguma procuração que está próxima de vencimento, né? E também já estamos fazendo alguns controles de alguns estados, né, relacionados também à Caixa Eletrônica Estadual, ao DEC, né? Então temos os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Amazonas, e estamos avançando com as liberações para os outros estados. Aqui falando um pouco sobre o Tarefa, né? A proposta aqui é exatamente mitigar riscos de não entregas de declaração, de não cumprimentos de prazo, né? Todo escritório, toda empresa tem lá o seu checklist das obrigações e das atividades que têm que ser feitas, e a ideia é que essa ferramenta venha substituir esse controle manual, onde a gente passa a ter toda uma integração automática também junto ao sistema, e naturalmente, à medida que essas atividades forem sendo executadas dentro do Questor, essas tarefas serão baixadas automaticamente dentro da ferramenta, né? Além do monitoramento das atividades com cumprimento dos prazos, a ferramenta também cumpre um papel muito importante no que diz respeito à comunicação entre o escritório e o cliente do escritório. Todo e qualquer documento, toda e qualquer mensagem que for enviada, podemos utilizar aqui o comunicador do Tarefa para executar tal atividade, tá? Garantindo com isso integridade, segurança, né? Total convergência no que diz respeito à LGPD, né? E por último, toda a monitoria, todos os indicadores, todos os gráficos e dashboards que o gestor pode ter no sentido de visualizar como o escritório dele vem se comportando, né? Se as obrigações estão sendo entregues no prazo, como está a produtividade de cada colaborador mediante a proximidade dos vencimentos quanto à entrega de algumas declarações ou de alguns compromissos. Isso é super importante porque faz com que o escritório consiga executar movimentos preventivos e não movimentos do tipo corretivo, ou seja, executado, ocorrido um problema, né, vai se tentar contornar aquela situação. Se eu consigo ter as informações no sentido de antecipar, né, possíveis problemas, a gente consegue ser mais assertivo e com isso mitigar possíveis problemas que a gente vem enfrentar no dia a dia. A parte de conciliação automática dos extratos bancários, permitindo fazer a integração automática com os bancos.
Sincronização de dados com qualquer RP, tá? Isso é um ponto importante. Uma das características principais do Questor é a flexibilidade em que existe de fazermos integrações de informações que estão no ambiente externo para dentro da ferramenta, assim como tem uma liberdade muito grande de exportar conteúdos existentes de dentro do Questor para outros ambientes, né? E aqui cabe ressaltar um ponto importante, né? O fato da Questor levar muito a sério essa gestão contábil, fiscal, social, hoje somos parceiros homologados tanto pela Oracle como pela SAP, né? Oracle e SAP, né, são parceiros e são duas das principais multinacionais aí do mercado corporativo, tá? O software de gestão empresarial, RP para pequenas e médias empresas, então uma solução completa, automatizada, que vai ter como objetivo fazer a gestão lá do processo de compra, de estocagem, toda a parte de faturamento e emissão de notas, sejam de mercadorias ou de serviços, todo o controle financeiro, né, do que tem a pagar, do que tem a receber. Se a gente fala de uma indústria, a ferramenta também dispõe de todo o controle para esse monitoria desse processo produtivo, né? Consumindo matérias-primas, gerando estoque de produto acabado. Então toda essa gestão empresarial efetiva nós temos através dessa ferramenta. Novos produtos também que estão chegando, né? Gestão contábil também em nuvem. Então hoje nós temos duas possibilidades em que a gente pode ofertar para o nosso cliente. Uma através de uma plataforma desktop, onde ele vai instalar lá no servidor e na estrutura dele, e a outra possibilidade dele ter esse sistema hospedado lá na nuvem, eliminar a preocupação dele em relação a backup, em relação à evolução de estrutura, de máquina, de equipamento, antivírus, enfim, são possibilidades que a gente abre para os nossos clientes. O Questor Negócios, né? Se a gente tem empresas que trabalham com o conceito de receita recorrente, essa ferramenta aqui também tem uma aderência muito bacana. Ela vai fazer a gestão dos contratos, né? Fazendo o monitoramento do vencimento de cada um desses contratos, propondo a repactuação de acordo com os índices estabelecidos, fazendo a gestão do faturamento, integração com as prefeituras, emissão das notas de serviço, geração das movimentações relacionadas ao financeiro, emissão de boletos, tudo isso também de uma forma bem simples, bem objetiva, bem direta, bem integrada. Alguns dos nossos clientes, alguns dos nossos parceiros que utilizam as soluções da Questor, né, para servir como chancela, para servir como referência. E aqui a gente deixa os nossos principais contatos, tá? Caso queiram conhecer um pouco mais sobre anexos e sobre a Questor, disponibilizamos alguns links aqui, onde a gente vai conseguir dividir um pouco mais de informação com vocês, tá certo? Bom, fico por aqui, obrigado pela atenção de todos e até a próxima.